Já pensou se você pudesse andar por cima das águas? Seria interessante, né? Vou te contar a história de alguém que andou por cima das águas. Seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. O dia estava acabando, o sol já estava se pondo. E agora? A multidão ainda queria ouvir Jesus. Jesus, sendo educado, ele disse o seguinte: meus discípulos, entrem nesse barco e atravessem o lago. Eu vou ficar aqui despedindo essa multidão. De repente, os discípulos, obedecendo a ordem, saem daquele ambiente e entram no barco e começam a atravessar aquele lago para o outro lado. Jesus despede aquela multidão e olha para o sol e percebe que começa a anoitecer. Jesus percebeu que já estava à noite e os discípulos já tinham ido embora, já tinham pegado o barco. Jesus estava sozinho naquele lugar, a multidão também já tinha se dispersado. E agora? Jesus olhou para o mar e percebeu que estava tendo um vento muito forte. Enquanto isso, os discípulos no meio do oceano viviam uma tempestade, um mar com vento agitado, as ondas altíssimas. E Jesus disse o seguinte: eu vou lá atravessar esse lago, só que eu vou agora de pé. Isso mesmo, Jesus andou sobre as águas. E Jesus ele começou a andar sobre as águas e chegou na madrugada. Ele avistou de longe aquele barco, aquela tempestade forte, e ele entendeu que eram os discípulos que estavam lá com muito medo. Jesus naquele momento se aproximou do barco e os discípulos olharam aquela pessoa andando por cima da água. Não acreditaram que era Jesus, mesmo sabendo que era bem parecido. Jesus vivia com os discípulos conheciam Jesus, mas pelo fato dele estar andando por cima das águas, os discípulos agora ficaram com medo, apavorados, e eles acharam que era um fantasma. E alguns discípulos tentaram até talvez tirar o barco dali, levar para longe daquela cena. Só que Pedro disse assim: não, é Jesus. Pelo menos eu acho que é Jesus. E ele gritou: se for mesmo Jesus, faça com que eu também ande sobre as águas. E Jesus disse assim: vem, Pedro, pode vir ao meu encontro. E Pedro ele desce do barco naquele momento e ele começa a andar sobre as águas. E como o mar estava agitado, quando Pedro estava chegando bem próximo de Jesus, esse medo aumentou. E ele olhou para baixo agora para aquele mar tenebroso e ele começa a afundar. Foi quando Jesus pega na mão de Pedro e puxa ele da água. E Pedro levanta sobre as águas, começa novamente a ficar de pé em cima da água. E Jesus disse assim: por que você tem tanto medo? Por que você tem pouca fé? Naquele momento Jesus pegou Pedro e levou até ao barco, subiram no barco. Jesus pediu que o mar se acalmasse, como da outra vez, o mar se acalmou, ficou tranquilo. E os discípulos entenderam que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa, porque ele tinha muito poder. Mas essa aula nos traz uma lição importante. Que tamanho é a sua fé? Será se você acredita em Deus a ponto de entender que Ele faz qualquer tipo de milagre por você, pela sua família? Se você acredita, o milagre acontece, mas se você não acredita, dificilmente ele vai acontecer. Precisa-se de fé para que o milagre aconteça. Faça a tarefinha de hoje, vai aparecer aqui embaixo a página do livro de ensino religioso. Eu quero que você faça a tarefinha. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, no privado, que eu vou estar para te ajudar, beleza? Até a próxima!